A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegando aqui um pouquinho atrasado, né? Tinha anunciado que estaria hoje às 20 horas, um pouquinho atrasado, mas eu quero neste momento louvar a Deus pela sua vida. Quero lembrar a todos, né, que a Bíblia Sagrada, ela é tremenda, né? Tudo que nós estamos vendo acontecendo hoje está revelado na Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela já está falando há muito tempo. Um certo pensador disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E ele disse que se colocar ele dentro de um quarto, né, e der uma Bíblia, uma mesa e uma luz, fechar a porta, ele diz que vai falar tudo dentro do quarto, vai falar tudo o que está acontecendo lá fora. E é verdade, né? Pois o que o jornal de amanhã vai dizer, a Bíblia, ela já está falando há muito tempo, né? E é para ela que nós vamos nesta noite trazer aqui uma palavra. Com certeza Deus vai falar ao seu coração, né? Estamos aí impossibilitados de estarmos juntos, reunidos no templo, mas estamos aqui, estamos longe, mas juntos, né? Através das redes sociais, você pode neste momento ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler nessa noite, se você quiser acompanhar, se você tem aí a Bíblia Sagrada próxima, eu quero ler no livro de Hebreus. Eu quero falar hoje sobre os 3 grandes perigos que nós corremos, né? Me sinto muito preocupado com as pessoas por causa desse afastamento, né? Porque pode ser que muitos vão esfriar na fé. Mas você que está me ouvindo, né, não deixa de fazer as suas obrigações, como cristão, que é ler a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, leia a Bíblia todos os dias, medita na palavra de Deus. Eu tenho dito aí que é para você, para nós, né? Eu, você, todos nós largarmos a televisão, as novelas, né? As pessoas que acompanham aí o Big Brother, largue a televisão, né? Largue as novelas, largue essas programações e vem para a palavra de Deus, tá certo? Porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não só ler a Bíblia, mas também orar, porque a oração é o respiro da nossa alma, né? Quando nós oramos, a nossa alma está respirando, então nós dependemos da oração. Precisamos muito da presença de Deus, porque sem Deus ninguém é nada. Sem Deus, né, nós não conseguimos fazer nada. Jesus disse assim, olha, sem mim nada podereis fazer. Então sem Deus o homem não é nada, tá bom? Então você que pegou aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, né, ou a carta aos Hebreus, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo de número 7, que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel,
para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Então essa é a palavra, que eu quero trazer nesta noite, a palavra de Deus, nesse livro de Hebreus, e falar sobre 3 grandes perigos. Nós estamos aqui diante de um texto em que o autor faz menção ao povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito, o povo que era escravo, e Deus o tirou do Egito através de Moisés. Deus fez grandes coisas, grandes sinais, e nós conhecemos a história do êxodo, da libertação do povo das garras de Faraó, da libertação do povo do Egito. E este povo que saiu do Egito, eles vão caminhando no deserto com um propósito. Qual que era o propósito? Deles chegarem à terra prometida, deles chegarem a Canaã, porque Deus havia feito essa promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E passou-se o tempo, o povo entra em escravidão e agora o povo é livre. O povo está sendo conduzido por Moisés. Todos os dias, Deus mostrava os seus sinais para o povo, todos os dias. Era nuvem durante o dia, era a coluna de fogo durante a noite, era o maná que Deus mandava todos os dias no deserto para que eles se alimentassem, as codornizes. Então, todos os dias o povo viu os sinais de Deus no deserto. Agora, quando nós olhamos para a caminhada do povo até Canaã, esses 40 anos do deserto, essa caminhada, queridos, ela exemplifica ou tipifica, a nossa caminhada desde que aceitamos a Cristo, que fomos libertos do pecado, das garras do inimigo, até nós chegarmos no céu. Paulo diz que tudo que está no Velho Testamento serve como figura para nós. Então, é uma figura, é uma representatividade. O que acontece com este povo no caminho do deserto até chegar a Canaã também representa a nossa caminhada até nós chegarmos no céu. Porque há uma promessa para nós. A promessa de que nós vamos morar com Cristo. João 14, Jesus falou assim, olha, não se turbe ou se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Porque quando eu for e vos preparar lugar, eu virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, meus amados irmãos, essa passagem, essa promessa que Deus fez, que nós um dia vamos morar no céu. Então, o nosso alvo hoje é Cristo,
E o nosso propósito é morar no céu. Agora, nós corremos risco. Nós também estamos diante dos perigos, aonde alguns de nós talvez não consiga chegar, né, por causa desses perigos. E o primeiro perigo que eu quero falar aqui, que nós corremos, é o perigo da incredulidade. Trazendo aqui o texto que nós lemos, a lembrança do povo de Israel. O povo de Israel, o povo que saiu do Egito, eles foram incrédulos do princípio da caminhada no deserto até o último dia. Os 40 anos. Você vê que a incredulidade deles foram tanto que Deus os castigou. Porque a Bíblia diz que esta trajetória, este caminho duraria 40 dias. A deles saírem do Egito até Canaã, eles caminhariam 40 dias no deserto, mas por causa da incredulidade, da murmuração, Deus transformou cada dia em ano. Então, de 40 dias, né, superdimensionou, foi para 40 anos que o povo teve que passar nessa caminhada. Agora, eles foram incrédulos do princípio ao fim. No livro de Êxodo, capítulo 17, o povo sai do Egito, caminharam alguns dias, me parece que eram 15 dias que eles já estavam no deserto, já tinham saído do Egito, atravessado o mar, o faraó tinha morrido com o seu exército, e eles estão no deserto durante 15 dias. Nesses 15 dias, o que eles trouxeram de provisão acabou. A água acabou, e eles pararam em um lugar que não tinha água. E de repente eles começaram a murmurar. Olha só a incredulidade. Eles não tinham com que duvidar, irmãos, porque eles viram os sinais. Eles viram o que Deus fez ao abrir o mar, como que Deus matou o faraó, fechando o mar e o seu exército, Deus quebrando os carros de faraó. Então eles viram os sinais, não tinham com que duvidar. E de repente faltou água, Êxodo 17. E eles chegam até Moisés, pressionando Moisés, que era o líder, e chegam para Moisés dizendo assim: Moisés, por que você nos trouxe para aqui? Para nos matar, para matar-nos de sede nesse deserto? E eles dizem assim: é prefiro nós ter morrido mesmo lá no Egito. Será que lá no Egito não tinha sepulcro para nós? E eles estão murmurando, reclamando, e Moisés chega diante de Deus. E Deus manda Moisés ferir a rocha. Então, o primeiro ano da caminhada deles, eles foram incrédulos. Então, em Massá, no primeiro ano de peregrinação, eles foram incrédulos. E depois, 40 anos depois, irmãos, 40 anos. Agora eles estão em Meribá, Números capítulo 20, versículo 13. Lá em Meribá, eles vão demonstrar ainda que são incrédulos. Porque vai faltar água, e eles vão perturbar Moisés tanto que Moisés vai chegar diante de Deus, dizendo que falta água, e Deus agora fala para Moisés somente falar para a rocha, não era para ferir. E Moisés nervoso, de tanto que o povo reclamava, e de repente Moisés feriu a rocha, por 2 vezes. Então, meus irmãos, eles são incrédulos do princípio da caminhada até o fim. Que não haja em nós essa incredulidade, porque a incredulidade é perigosa. Por causa da incredulidade deles, eles perderam a promessa. Se nós formos incrédulos, nós também não vamos chegar no céu. No livro de Apocalipse, capítulo 21, a incredulidade nos impede de irmos para o céu. Porque está escrito ali que vai ficar de fora os incrédulos. Então a incredulidade é perigosa, irmão. Não seja incrédulo, mas seja crente. A Bíblia, ela vai nos dizer que a incredulidade ela é uma barreira, né? Ela se torna uma barreira para que Deus possa operar. Tem um texto que está lá no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, que Jesus,
ele não operou muitos milagres, não fez muitos sinais em Cafarnaum por causa da incredulidade do povo. Você acredita que Cafarnaum era a cidade de Jesus, era onde Jesus tinha uma casa, e ali o povo foi tão incrédulo que Jesus não pôde operar muitos sinais. Às vezes, meus irmãos, né, você que está me ouvindo aí, me vendo, às vezes nós não recebemos as bênçãos, os milagres, a cura, a bênção financeira, a bênção material, a bênção espiritual, porque somos incrédulos. A incredulidade, ela faz uma barreira. No livro de Tiago, na carta de Tiago, aliás, diz que o homem incrédulo não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A incredulidade faz uma barreira. Ela nos impede de receber os milagres de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai falar de várias situações que este povo foi incrédulo. O povo de Israel, por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Eu quero voltar aqui ao texto que eu li, lá no livro, ou na carta dos Hebreus, o versículo 19, que é o último versículo, diz assim: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aquelas pessoas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então não vamos ser incrédulos. Cuidado, que a falta de fé, ela nos atrapalha. A falta de fé, ela impede-nos de receber as bênçãos de Deus. Ela nos impede de entrar no céu, que é o nosso propósito, que é a salvação lá no fim. Então, cuidado, não seja incrédulo, mas tenha fé, acredite, creia em Deus. Tá? Nós estamos, aliás, vivendo aí esses dias, anúncio daqui, notícia para todo lado, gente falando das coisas. Talvez você que tem internet, WhatsApp, participa de grupos, você ouve tanta notícia, né? Tantas pessoas falando tantas coisas. Cuidado para que essas coisas não tirem a sua fé e te deixem incrédulo. Você vai ver que nessa época, nesse período de crise, aparece muita gente, muitos aproveitadores, que vão aproveitar agora do momento, da fragilidade do povo, para poder criticar as igrejas, os líderes, criticar o próprio Deus, para poder falar um monte de besteira. Cuidado com os aproveitadores. Cuidado com o que eles falam. Procura filtrar, meu querido, o que você está ouvindo e o que você está vendo. Porque para o nosso coração, a fé está dentro de nós, não é? Dentro do nosso coração. E para chegar no nosso coração, existe dois caminhos. Quais são os dois caminhos, pastor? Nossos olhos, tá? O que vemos, e os nossos ouvidos, o que nós ouvimos. Então, cuidado com o que você vê e com o que você ouve, para que você não seja incrédulo. Porque a incredulidade impediu aquele povo, aquela nação, de entrar na terra da promessa. Tá? A Bíblia diz, né, que dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, tá? 20 anos para cima, os que saíram do Egito, só entrou Josué e Caleb. Por quê? Porque foi os únicos dois que tiveram fé. Lá no livro de Números, capítulo 13, Moisés envia eles para espiar a terra, envia 12, né? Um de cada tribo, representando cada tribo. Essas tribos, né, representavam os 12 filhos de Jacó, e envia esses 12 espias. E eles vão, espiam a terra, e voltam trazendo notícia da terra, e viu que a terra era boa, conforme Deus tinha dito. Só que dentro desses 12, 10 espias começaram a difamar a terra, a trazer uma palavra de incredulidade para as pessoas. E eles foram falando que a terra tinha gigante, né, que a terra consumiu seus moradores, que a terra, as cidades eram fortificadas.
E esta palavra, olha só, fez com que uma multidão de pessoas naquele dia chorasse. E fez com que essa multidão, esse povo de 20 anos para cima, a não ser Josué e Caleb, perdessem aí o direito de entrar na terra da promessa, porque eles não entraram. Só Josué e Caleb, e de 20 anos para baixo, depois que atravessaram o deserto, desses 40 anos, é que entraram o resto. Todos eles morreram no deserto, porque eles foram incrédulos. Creia em Deus, meu irmão. Creia em Deus. Aproveite o momento que você está passando agora, esse momento de quarentena. Leia muito a Bíblia, porque a Bíblia, né, a palavra de Deus, é que traz fé ao nosso coração. Tá bom? Agora, pastor, e aí? Como é que faz? As pessoas são incrédulas. Será que Deus vai deixar de ser fiel porque tem alguém que é incrédulo? Aquele povo de Israel todo que era incrédulo, que não entrou, Deus deixou de ser fiel? Claro que não. Deus sempre permanecerá fiel. Olha só o que diz Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 3. Paulo diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, olha só a pergunta, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Versículo de número 4 diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, como está escrito. Então, se as pessoas não creem, nós cremos. A incredulidade das pessoas não vai fazer com que Deus seja fiel ou impedir a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel mesmo que elas sejam incrédulas. Tá? Deus é o mesmo. Ele não vai mudar por causa de alguns incrédulos. Tá certo? Então vamos crer em Deus. Então, o primeiro perigo é o perigo da incredulidade. Segundo perigo que eu quero aqui trazer para os irmãos que nós corremos, e avisar os irmãos que nós corremos este perigo, que é o perigo da desobediência. Hebreus 3, voltando lá ao texto, versículo de número 6, está escrito assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente como sejamos firmes, sirvamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós temos que permanecer firmes até o fim. Obedecer até o fim, meus irmãos, tá? A obediência, ela é principal na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos obedecer. Muita gente hoje está se sacrificando, né? Mas Deus não agrada de sacrifício, Deus agrada de obediência. Lembra o que Samuel falou lá com o rei Saul, que tinha recebido ordens de Samuel para esperar, para entrar naquela cidade, destruir tudo, e Saul desobedece, faz do jeito dele, vê o gado bonito, e aí acaba pegando o gado, trazendo, desobedece, faz sacrifício, não espera Samuel, e Samuel diz assim: olha, Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então a obediência, ela é importante. Os israelitas que saem do deserto deixaram a palavra de Deus, de seguir as leis de Deus e de obedecer às leis do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, se quisermos sermos salvos, nós precisamos ser obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes às lideranças que Deus colocou, até o fim, tá? A salvação, ela é condicional. Você já ouviu falar que a salvação é individual e condicional? Individual porque
Eu tenho que buscar por mim. Eu tenho que obedecer. Você por você tem que obedecer. E ela tem as suas condições. E a condição para sermos salvos é perseverarmos firmes até o fim. Tá? Lá em Mateus, capítulo 24, se eu não me engano, versículo 13, Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos perseverar, obedecer a Deus, irmos até o fim, conservarmos firmes aí a nossa confiança em Deus e permanecermos firmes até o fim. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então é necessário nós sermos fiéis, né? Até a morte e até o fim, irmão. Não basta obedecer só no princípio, tá? Nós temos que obedecer até o fim. Quem saiu do deserto, quem saiu do Egito, aliás, e caminhou no deserto, e que obedeceu até o fim, esses entraram na terra da promessa. Esses herdaram Canaã. Então, se nós quisermos herdar o céu, nós temos que ser obedientes, conservarmos firme a nossa confiança em Deus até o fim, tá? Existe uma teoria aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma teoria, não é verdadeira, queridos. Tá? Essa teoria não é verdadeira. Ser salvo uma vez, salvo até o fim. Claro que não, nós temos que permanecer firme. Tá? Se a pessoa permanecer firme, se ela não abandonar a fé, né? Se ela não desviar e ser fiel até a morte, ela vai ser salva. Agora, se ela desviar no meio do caminho, procurar fazer o que bem entender, porque às vezes a pessoa diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, pastor não manda na minha vida, né? Elas acham que, tendo essa liberdade, elas podem tomar o rumo ou o caminho para o erro, para o pecado. Jesus contou uma vez uma parábola, dizendo que um certo senhor, ele ia fazer uma viagem e ele chamou os seus servos. E ele disse para os seus servos, né, que os seus servos pudessem cuidar da casa, que ele ia fazer esta viagem. E o Senhor se ausenta e vai viajar. E os seus servos começaram a castigar os seus conservos. E eles diziam assim: olha, o meu Senhor tarde virá. E começou a espancar, a fazer o que queria. E de repente o Senhor veio na hora em que aquele servo não esperava. Então, nós não podemos abandonar a fé, desviar, porque o Senhor pode vir a hora em que nós não esperamos. E o texto diz assim: olha, bem-aventurado é o servo que o Senhor o achar servindo assim. Então aconteça o que acontecer, meu irmão, permaneça servindo a Deus, permaneça obediente, porque se o Senhor voltar e te achar servindo assim, a Bíblia diz que Ele vai colocar sobre todos os seus bens. Mas ai daquele servo, né, que não... daquele servo que achar que o seu Senhor vai tarde vai vir e começar a espancar os seus conservos e começar a viver de qualquer maneira, como as pessoas acham assim: esse negócio que Jesus está voltando, isso é conversa de pastor, e a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, e vai para a noitada, vai se entregar à bebedeira, ao pecado, à prostituição, ao adultério. De repente o Senhor vem, e aí? Vai ficar. Não vai subir, vai perder a salvação. Então nós temos que permanecer obedientes, firmes até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos ser fiéis até o fim, para recebermos a coroa da vida que Deus tem reservado para nós. Tá? Então cuidado, vamos permanecer obediente.
Cuidado com a desobediência. A desobediência nos priva das bênçãos de Deus. A desobediência nos tira da salvação e nos leva a perder a vida eterna. Aquele povo desobediente que saiu do Egito, os seus corpos, Deus jurou que não ia entrar no seu repouso. Eles morreram no deserto. Seus corpos ficaram no deserto. Tá? Então vamos permanecer obedientes. E o terceiro perigo que eu quero trazer aqui nessa noite é o perigo da apostasia, que se encontra no versículo 12 de Hebreus 3. Está dizendo assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Veja, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Estou muito preocupado com esses dias. Tenho orado das madrugadas pela vida dos irmãos, pela vida dos crentes, dos irmãos membros da nossa igreja e dos que não são membros, para que as pessoas não abandonem a fé nesses dias. Muito cuidado. E há uma pressão, tá? Uma guerra espiritual. Na madrugada de sexta para sábado, às 3 horas da manhã, quando eu estava aqui na minha sala orando, e eu ajoelhei no chão, coloquei minha cabeça sobre o sofá. Irmãos, eu senti uma presença do mal. E eu senti que no sofá, eu estava com meu braço assim estirado no sofá, com a minha cabeça. Eu senti que alguém subia em cima do sofá. Eu senti a almofada do sofá abaixando. E eu arrepiei, né, do cabelo, né, até o último cabelo do corpo. Eu senti a presença do mal. E eu pensava comigo, orando, eu dizia comigo assim: olha, eu sei que você está aqui, maldito, mas eu não vou deixar de orar. Então eu persisti, porque a Bíblia diz assim: resistir ao mal, ele fugirá de vós. Eu resisti aquele momento. Daí a pouco o mal saiu dali e eu permaneci orando, né, para a glória de Deus. Então, eu estou muito preocupado. Tenho preocupado com as pessoas por causa desses dias. Porque muita gente vai usar como desculpa, quando se desviarem ou se apartar da fé, vai usar como desculpa porque a igreja ficou fechada. A igreja estava fechada, eu desanimei, e eu perdi aquele costume, o hábito de ir, e vai usar isso como desculpa. Mas olha o que a palavra de Deus diz: que nunca haja em nós um coração mau e infiel, para apartar do Deus vivo. Porque, querido, nada, diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode. Ele diz assim: olha, nem a angústia, nem a luta, nem a perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem anjos, nem principados, nem qualquer criatura, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Não começa a se revoltar, falando que a sua igreja está fechada, né? que você está usando a desculpa para se apartar. Não seja infiel. Não tenha um coração mau diante do Senhor. A palavra apostatar ou apostasia significa abandono, significa decaída, significa deserção, significa rebelião ou cortar o relacionamento de salvação com Cristo e a sua união vital e de permanecer nele. Então, isso significa apostasia, esse abandono público da fé, tá? Da pessoa que sai e volta para o mundo,
volta a fazer as mesmas coisas, é um abandono puro. Por quê? Quando você estiver lá no mundo, você que, por exemplo, sai e abandona Cristo e volta lá para as baladas, os seus amigos, né, entre aspas, que estão lá na balada, bebendo, se drogando, tá? Eles vão ver o abandono, vão falar assim, aí ó, tá vendo? Não aguentou ficar na igreja. Aí ó, já está no nosso meio, já está bebendo de novo. Então isso é o abandono puro da fé. Então cuidado, que não tenha, que você não tenha, e eu não tenha, nós não tenhamos, que eu também corro esse risco. E não tenhamos um coração infiel para abandonar a este Deus. Agora, deixa eu te dizer, a apostasia, ela não acontece de uma hora para outra. Não é igual a pessoa que está lá no último degrau da escada. De repente ela cai lá de cima e se machuca ou morre. A apostasia não é assim. A apostasia, ela vai acontecendo às vezes lentamente. Degrau por degrau. A pessoa vai, segundo alguns atos, né, algumas atitudes dela, acaba levando ela ao abandono da fé. Por exemplo, vou falar de algumas atitudes e alguns passos que levam a pessoa à apostasia. Primeiro, a falta de fé na palavra de Deus. Quando a pessoa passa a não crer mais no que diz a palavra. Ela passa a não acreditar mais na palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é inspirada. Ela é poderosa, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para nos corrigir, nos redarguir em toda justiça. Então a Bíblia, ela é a palavra inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso separar textos e dizer assim, eu acredito nesta parte da Bíblia, mas não acredito na outra. Eu não posso fazer isso. Porque toda ela, né, o texto diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então toda ela é inspirada. Então eu tenho que crer em toda a Bíblia. Então cuidado para você que está me ouvindo agora, não perder a fé na palavra. Isso já é um passo para a apostasia. Quando a pessoa perde a fé na palavra de Deus. Cuidado. Tá? Porque a pessoa começa a dar um passo para a apostasia. Eu lembro daquela passagem que o povo foi castigado, né? Talvez numa próxima oportunidade eu esteja até pregando sobre essa passagem aqui, que foi quando Deus mandou as serpentes no deserto. O povo foi castigado porque eles chegaram para Moisés reclamando e diziam para Moisés que já estavam cansados, né, da liderança de Moisés, cansados do maná. O maná era o pão que eles, todo dia Deus mandava para eles, era aquele pão que vinha do céu, segundo a Bíblia Sagrada, era como a semente do coentro, e era gostoso como um bolo de mel, sabor de bolo de mel. Então eles comiam todo dia, vinha do céu, e eles cansaram do maná. O maná tipifica a palavra. Cuidado para você não cansar da palavra. Cuidado. E o maná, existiam algumas regras que Deus disse para o povo comer o maná. Deus dava o maná caía do céu, o povo tinha que colher o maná todos os dias e colher segundo a porção que cada um aguentava de comer. Se a pessoa fosse gulosa, por exemplo, e ao colher o maná pegasse mais do que ela conseguia comer, o que sobrava estragava tudo no outro dia. Então ela tinha que colher a porção do dia. Quando chegava na sexta-feira, só nesse dia, por causa da lei do sábado, que Deus mandou o povo guardar o sábado, só nesse dia eles colhiam uma porção dobrada para comer uma porção na sexta e no sábado, porque no sábado Deus não mandava o maná. Então, meus irmãos, o maná representa a palavra. Cuidado para você não cansar da palavra, não cansar de ouvir a palavra, de ler a palavra. E a Bíblia, né, esse maná também tem regras. A porção de hoje, ela serve para hoje. A palavra de hoje é para hoje.
Tá? Não é para amanhã. E você talvez diga assim, eu já ouvi a palavra ontem, a pregação, aquele pastor falou pelo Facebook, eu já ouvi ontem, hoje não preciso ouvir. Não, a porção de amanhã é outro dia. Nós precisamos todo dia, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, cuidado para você não cansar da palavra. Porque quando você começar a cansar da palavra e perder a fé na palavra, você está dando um passo para abandonar a fé. Segundo passo, tolerância ao pecado. O pecado passa a se tornar normal. A pessoa peca, porque todo mundo peca, né? Eu peco, você peca, todos nós pecamos. Mas a pessoa peca e passa a se tornar normal. Não há dentro dela o arrependimento, não há dentro dela esse pedido de arrependimento, para ela se tornou normal. Pecar, então cuidado, o pecado não é normal, meu irmão. Só de sonhar que pecamos, nós devemos nos arrepender, só de sonhar, de pensar. Devemos pedir perdão a Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Está escrito no livro de Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir mais as vossas iniquidades. Faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado faz separação, o pecado não é normal. Tá? Nós não podemos nos conformar. Paulo diz, não vos conformeis com este século, porque hoje tudo está normal, tudo pode, nada tem a ver. Esse século está assim, nós estamos vivendo nesta época, mas tem a ver sim, irmão. Pecado é pecado, desde antigamente e hoje. E se Jesus não voltar, né, o pecado vai continuar sendo pecado. E ele vai continuar nos separando de Deus. Então, olha, cuidado. Se para você o pecado é normal, meu irmão, você está caminhando para abandonar a fé. Você está caminhando para largar a fé. Cuidado para que você não abandone a fé. Quer ver outro passo? Dureza de coração. A pessoa fecha o coração. E Jesus fala, o texto que nós lemos fala assim, olha, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Então não endureça o seu coração. Quer ver outro passo? Eu quero falar que leva a pessoa a apostatar da fé, é o amor ao mundo. O mundo que eu estou falando aqui não é o que Deus criou. Porque quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. E é verdade, irmão. Tudo que Deus criou, tudo que está nessa terra que Deus fez é bom. É para nós desfrutarmos. Mas o mundo aqui é o sistema do mundo, que rege esse mundo hoje. E quem está regendo esse mundo é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então o diabo está regendo o sistema deste mundo contrário a Deus. Você vê que não pode se falar de Deus. Você vê que as pessoas têm ódio quando se fala de Deus. Porque o mundo, o sistema do mundo é contrário a Deus. Você vê o que passou nesse carnaval, né? Eu não estava para retiro, eu não vejo escola de samba, não, e te aconselho a não ver. Mas a gente vê os noticiários, as fotos das coisas que foram feitas, da humilhação que fizeram para Jesus. Parece que uma escola de samba pegou uma figura do diabo, e o diabo pisando e arrastando Jesus, e o povo aplaudindo aquilo tudo. Olha só, olha como é que está o mundo, olha como é que estão as pessoas. Então, e tem crente que às vezes vê isso, um absurdo desse, uma blasfêmia dessa diante de Deus. Nós não podemos conformar. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então nós não podemos conformar. O mundo é contrário a Deus. Então nós não podemos amar esse mundo, não ama esse sistema. Tem gente que está como
a mulher de Ló. Está na igreja, mas o coração está no mundo, né? Se o teu coração está no mundo, tira o teu coração do mundo. O mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz assim, olha, não ameis o mundo, 1 João, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz assim, olha, todo aquele que se constituir amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Tá? Então, quando a pessoa começa a amar o mundo, ela está dando um passo, mais um passo, aliás, para o abandono da fé. E por fim, é o esfriamento espiritual. A pessoa esfria espiritualmente, ela perde aquele fervor, ela perde aquele calor. E uma vez que ela se esfria, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se afasta, o fogo do Espírito Santo se apaga, o templo é profanado. Olha só, o templo que somos nós, nosso corpo, é templo do Espírito Santo, é profanado. A pessoa começa a fazer coisas agredindo o próprio templo do Espírito Santo. Então, por último, é o esfriamento espiritual. Nós não podemos aceitar isso. Se você tem dado esse espaço, talvez você identificou que você está à beira, né, desse abandono. Meu irmão, ainda é tempo. Ainda é tempo de você tomar uma atitude e não abandonar a fé. Não desviar. Não apostatar da sua fé. Para que ninguém se apostate da fé, ou aliás, para que ninguém abandone a fé. Não tenha um coração mau e infiel. Sei que você está me ouvindo, talvez tem muitas desculpas. Eu estou afastado, estou frio, porque por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquele irmão, ou por causa daquele pastor. Mas deixa eu te dizer, olha, se você abandonar a fé e perder a salvação, o prejuízo é de quem? É do pastor, daquele irmão, daquela irmã, daquilo outro? O prejuízo é seu, meu irmão. O prejuízo é seu. Então não abandone a fé. Toda pessoa que abandona a fé, e eu quero encerrar aqui, Hebreus capítulo 6, novamente vou voltar aqui agora, só que é o capítulo de número 6, olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz dessas pessoas. Olha só, versículo 4. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam a Cristo, o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Tá? Versículo 4, eu esqueci de ler aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram e seja outra vez renovado para arrependimento, pois fazendo assim, vão estar crucificando a Cristo novamente e expondo a Ele a vergonha. Então, olha só, o que a Bíblia diz? Pessoa que experimenta tudo, experimenta a palavra, ela faz parte do Espírito Santo, porque o corpo dela se torna templo, morada do Espírito Santo, ela experimenta a boa palavra. Se ela recair, é impossível que ela venha ao arrependimento. Olha o que Paulo está dizendo, o que Paulo daqui, o autor aos Hebreus, está dizendo. Né? A gente não sabe, alguns falam que é Paulo, mas não tem autor definido, desculpe aí. Mas, olha só, é impossível. Então depois é muito difícil. Você já viu que é muito difícil um desviado voltar para a igreja? Você já viu? Você já pregou para desviado? Quase que impossível. Né? Porque já provou de tudo. Você vai falar dele, do poder de Deus para ele, ele já experimentou. Da palavra de Deus ele já ouviu, ele já conhece. Ele já provou de tudo. Como é que ele vai voltar? Então antes que você caia, que você abandone a fé, meu irmão, cuidado.
para que isso não aconteça. Antes que isso aconteça, né, fica firme com Deus. Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa esperança, Deus, Ele tem um desejo de salvar todos. Mas nós temos que ter cuidado, né? Nós precisamos estar alerta. São os perigos que nós corremos aí e nós não podemos perder lá no fim a nossa salvação. Tá bom, irmãos? Deus abençoe sua vida nesta noite. Quero fazer uma oração por você. Continue preocupado. Ouça o seu pastor. Né? Faça o que o seu pastor está pedindo. Eu estou pedindo para você nesses dias orar mais. Dobra suas horas de oração, o seu tempo de oração. Lê mais a Bíblia. Não é? Eu não disse aqui anteontem que muita gente não lê a Bíblia porque diz que não tem tempo. Ah, não tem tempo, pastor. Como é que eu vou ler? Eu tenho que trabalhar, cuidar de menino, de fazer isso, limpar a casa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar. As escolas estão fechadas. Muita gente não está trabalhando, porque tem algumas pessoas que ainda trabalham, graças a Deus, para mantermos, né? E para termos as coisas para comer dentro de casa. Mas você que está dentro de casa, agora é a hora de você ler. Agora é a hora de você orar mais e entrar na presença de Deus. Eu estou preocupado com você, meu irmão. Cuidado com esse perigo, cuidado para você não abandonar a fé, para você não ser incrédulo, para você não ser desobediente. Cuidado, isso tudo nos tira da presença de Deus e nos tira da salvação eterna. Tá? Então cuidado, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você compartilhe depois dessa sala de vídeo para que as pessoas possam ouvir aí a palavra de Deus, tá certo? Vamos orar então? Senhor Deus, bendito seja, Pai, o teu nome. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, online, transmitindo a palavra do Senhor. Que esta palavra, ó Deus, não volte para o Senhor vazia, como está escrito, que ela é como a chuva que desce do céu, que rega a terra e faz a semente brotar e dá pão para o trabalhador. Assim será a tua palavra, pois diz que não voltará para ti vazia, mas fará tudo o que lhe apraz e prosperará em tudo para o qual está sendo enviada. Então, meu Pai, que a palavra não volte vazia, que ela tenha atingido este coração, esta pessoa que está me ouvindo agora ou que vai me ouvir depois, que ela tenha atingido os crentes, ó Pai. Nós estamos vivendo um dia de trevas, dia de sofrimento, meu Deus. Eu oro neste momento por todos, pela família dos irmãos, por esta família, por esta casa, onde a minha voz está chegando agora, que chegue também a bênção do Senhor, a tua presença, que haja harmonia dentro deste lar, que haja paz dentro desta casa, que o Senhor venha reinar nesta casa, meu Pai. Não deixa, meu Deus, que praga alguma chegue à tenda desta pessoa, mas esteja guardando, esteja abençoando. E nós oramos mais uma vez, ó Deus, para que o Senhor venha neutralizar este mal, neutralize esse vírus, pois o Senhor é maior, meu Deus. O Senhor tem poder, neutraliza este vírus, ó Pai. Quantas almas estão sendo ceifadas, quantas vidas estão sendo ceifadas, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Brasil e das outras nações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livra deste mal, pois nós estamos apegados em Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos nesta hora. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus esteja com você todos os dias da sua vida. É a promessa de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, né? Certamente na terça-feira estaremos a partir das 8 horas transmitindo a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Fiquem todos na paz